Enquanto Trump anunciava que poderia ter boas notícias nas negociações de paz, Putin lançou o maior ataque aéreo do ano contra a Ucrânia. Foram 450 drones e 70 mísseis caindo sobre cidades ucranianas no inverno mais frio em décadas. E o pior, isso aconteceu exatamente 24 horas antes da nova rodada de negociações em Abu Dhabi. Vou decifrar o que isso significa de verdade. Se você investe, se preocupa com o preço do petróleo ou simplesmente quer entender por que a guerra na Europa afeta o seu bolso aqui no Brasil, inscreva-se no canal e deixe o like. Porque o que vou mostrar agora não passa na grande mídia. E quem não entende geopolítica perde dinheiro. Na madrugada de terça-feira, 3 de fevereiro, a Rússia despejou mais de 500 artefatos de guerra sobre território ucraniano. Não foi um ataque cirúrgico. Foi terrorismo de Estado calculado. O alvo? A infraestrutura de energia no auge do inverno. 1.170 prédios residenciais em Kiev ficaram sem aquecimento. E olha o timing. As temperaturas na Ucrânia estão batendo recordes negativos. Estamos falando de menos 15 graus, menos 20 graus em algumas regiões. Cortar o aquecimento nessas condições não é apenas um ataque militar. É uma tentativa de quebrar psicologicamente a população civil. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, foi direto. Disse que nem os esforços diplomáticos previstos em Abu Dhabi essa semana impediram a Rússia de continuar aterrorizando os civis. E ele está certo. Putin não está negociando. Putin está pressionando com bombas. Zelensky foi ainda mais duro. Disse que aproveitar os dias mais frios do inverno para aterrorizar pessoas é mais importante para a Rússia do que recorrer à diplomacia. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Putin não quer paz. Putin quer vitória. E vitória para ele significa submissão total da Ucrânia. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse ataque aconteceu exatamente um dia antes da nova rodada de negociações, marcada para quarta e quinta-feira em Abu Dhabi. Coincidência? Não. É estratégia de negociação brutal. Putin está dizendo o seguinte: eu negocio com vocês do jeito que eu quero. Ele está mostrando força antes de sentar à mesa. Está dizendo que pode destruir a Ucrânia quando quiser. E que qualquer acordo tem que ser nos termos de Moscou. Isso não é diplomacia. É extorsão geopolítica. E Trump está no meio disso, tentando vender a narrativa de que vai conseguir a paz. Porque na segunda-feira, 2 de fevereiro, Trump disse a repórteres no Salão Oval que estava indo muito bem com as negociações entre Ucrânia e Rússia. Disse que poderia ter boas notícias, talvez. Mas 24 horas depois, Putin lançou o maior ataque do ano. Isso é humilhação diplomática. Trump está sendo testado. Putin está mostrando que não liga para a pressão americana. Que vai continuar fazendo o que quer na Ucrânia, até conseguir o que precisa. E o que ele precisa é simples: territórios ucranianos anexados. Garantia de que a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN. Controle total sobre o leste europeu. E aqui entra a parte que afeta o Brasil diretamente. Essa guerra não é um conflito regional. É uma disputa pela nova ordem mundial. Se Putin conseguir dobrar a Ucrânia e os Estados Unidos aceitarem, isso manda uma mensagem clara para o resto do planeta. A força militar volta a valer mais que o direito internacional. E isso tem reflexo direto em commodities, trigo, milho, fertilizantes. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. A Rússia controla boa parte dos fertilizantes globais. Quando a guerra se intensifica, os preços disparam. E quem paga essa conta? O consumidor brasileiro no supermercado. Olha só a engrenagem. O trigo ucraniano não consegue sair pelos portos do Mar Negro. O preço do trigo sobe no mercado internacional. A farinha de trigo fica mais cara aqui. O pão francês sobe. A massa sobe. Tudo sobe. Isso é reflexo geopolítico direto no seu carrinho de compras. Mas tem outra camada ainda mais crítica. O petróleo. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Quando a guerra se intensifica, o risco de novas sanções aumenta. E quando o risco de sanções aumenta, o preço do barril dispara por precaução. E quando o barril sobe, a Petrobras reajusta. E aí começa a cascata. Gasolina mais cara, diesel mais caro, frete mais caro. Tudo que você consome depende de logística. E logística depende de combustível. Então, quando Putin lança 500 drones sobre a Ucrânia, ele está indiretamente mexendo no preço do tomate na feira do seu bairro. Agora vem a questão estratégica que ninguém está discutindo. Por que Putin fez isso agora? Porque ele sabe que Trump está desesperado por uma vitória diplomática. Trump prometeu na campanha que acabaria com a guerra em 24 horas. Já se passaram 2 semanas de governo e a guerra está pior. Putin percebeu a fraqueza.
Percebeu que Trump precisa de um acordo mais do que ele. Então está usando isso como alavanca. Está dizendo o seguinte: se você quer paz, vai ter que aceitar meus termos. E os termos de Putin são inaceitáveis para a Ucrânia. Significa entregar territórios. Significa aceitar vassalagem. E o governo de Kiev está sob pressão brutal. De um lado, os Estados Unidos empurrando para aceitar um acordo. Do outro, a Rússia bombardeando cidades e cortando energia no inverno. É uma tenaz geopolítica esmagando a Ucrânia dos dois lados. E Zelensky está tentando resistir sem perder o apoio americano. Mas aqui está a verdade dura. A Ucrânia não pode vencer essa guerra sozinha. Ela depende de armas americanas. Depende de dinheiro europeu. Depende de inteligência da OTAN. E se Trump decidir cortar esse apoio para forçar um acordo, a Ucrânia vai ter que escolher entre resistir e morrer ou ceder e sobreviver. E essa escolha tem consequências globais. Porque se a Ucrânia ceder territórios para a Rússia sob pressão americana, isso abre precedente. A China vai olhar para Taiwan e pensar: se funcionou com Putin, pode funcionar comigo. A força voltou a valer mais que a lei. E aí, o mundo vira caos. Então, quando você vê notícias sobre a guerra na Ucrânia, não pense que isso é problema deles. Pense que isso é o mundo reescrevendo as regras. E quando as regras mudam, os preços mudam junto. O dólar oscila. As commodities disparam. A inflação volta. E quem paga é você. Você acha que o preço dos alimentos subindo é coincidência? Que a inflação voltando é acaso? Não é. É reflexo direto de uma guerra que está reestruturando a ordem global. E enquanto você não entender essa conexão, você vai continuar reagindo em vez de se proteger. O investidor esperto já está posicionado, já comprou dólar, já comprou ouro, já diversificou para fora do Brasil. Porque sabe que quando o caos geopolítico aumenta, moedas de países emergentes derretem, e o real é uma delas. Então proteger patrimônio agora não é opcional, é sobrevivência. Então me diz nos comentários: você está sentindo o impacto da guerra no supermercado? Está vendo o preço do combustível subir? Porque enquanto Putin bombardeia a Ucrânia e Trump tenta negociar sem força real, é o seu bolso que paga a conta dessa nova Guerra Fria. E se você ainda acha que geopolítica não te afeta, espera só a próxima rodada de negociações fracassar. Espera só Putin intensificar os ataques. Aí você vai entender na prática por que esse canal existe. Para decifrar o mundo antes que ele te atropele. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Porque conhecimento é a única blindagem que você tem contra o caos. E o caos já começou.